Jesus é o mediador de todos os homens? Por Pascal Denot. Por quem ele morreu? Muitos leitores da Bíblia concordam que somente os cristãos recebem o benefício da redenção realizada por Cristo, considerando que a fé nele é necessária para obter o favor de Deus. Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26. Entretanto, vários deles consideram, equivocadamente, que sua fé é a causa da exclusividade da mediação de Cristo por eles, uma vez que isso é o oposto da ordem verdadeira. Se eles têm fé nele, é porque ele é seu mediador, não mediador dos outros homens que o rejeitam. João capítulo 10, verso 26. Vejamos como o parágrafo 8 de nossa confissão de fé trata esta questão. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes na e pela sua palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer, governando seus corações pelo seu Espírito e por sua palavra, e vencendo todos os inimigos deles, por sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. E tudo isso por livre e absoluta graça, sem qualquer pré-condição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. Confissão de Fé Batista, de 1689, capítulo 8. Este parágrafo exprime o que chamamos de redenção particular. Abre aspas. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve. Fecha aspas. Essa afirmação dá a entender que Cristo não conquistou a redenção para todos, mas unicamente para os eleitos. É exatamente isso que a confissão ensina. Há duas maneiras de encarar a obra de mediação de Jesus. Ou ela é potencialmente eficaz, ou ela é atualmente eficaz. Nós ficamos com a segunda opção. O advérbio atualmente, que caracteriza a eficácia da mediação de Cristo, não é utilizado num sentido temporal, que significa presentemente. Logicamente, a mediação de Cristo continua sendo presente, do contrário não poderia haver salvação. Hebreus capítulo 7, verso 25. Porém, a palavra realmente significa que sua mediação é eficaz por si só. Ela não espera até que o homem tenha fé para ser atualizada, mas por ser atual, ela causa fé no homem. A fé para a salvação é, portanto, um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Adquirida pela obra do mediador. Efésios capítulo 1, versículos de 7 a 9. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Aplicada pelo Espírito Santo nos eleitos. Atos capítulo 11, verso 18. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. E Efésios capítulo 1, verso 13. Não é Jesus quem liberta o homem da sua incredulidade? Marcos capítulo 9, verso 24. Esta concepção da mediação é manifesta na Escritura. Jesus vem redimir exclusivamente aqueles que o Pai lhe deu. Ele não vem para tornar todos os homens redimíveis, mas para realizar eficazmente a redenção dos eleitos. Por exemplo, o Senhor declara, João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui Jesus designa especificamente os que vêm a ele como sendo aqueles que o seu Pai lhe deu. Alguns versículos depois, ele os indica de modo excluso ao dizer, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. De um lado, todos aqueles que são de Cristo virão a ele. Por outro lado, só aqueles que são de Cristo podem vir a ele. Sem a mediação de Jesus, o homem não pode de maneira alguma vir a Deus. João capítulo 14, verso 6. E sua mediação é reservada somente para os eleitos. Hebreus capítulo 10, verso 21. Isso se torna mais evidente ainda quando consideramos a oração sacerdotal de Cristo, a oração que Jesus faz como sumo sacerdote antes de realizar seu sacrifício na cruz.
João capítulo 17, versos de 1 a 5, e Êxodo capítulo 28, versos de 29 a 30. Jesus intercede primeiramente por aqueles que já tinham crido. João capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Pouco depois, ele ora por aqueles que crerão, no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E, finalmente, ele intercede pelo mundo, no versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A expressão mundo frequentemente se refere a todos aqueles por quem Cristo deu sua vida, judeus e não judeus. João capítulo 3, verso 16. 1 João capítulo 2 e verso 2. Mas por vezes se refere àqueles que permanecem rebeldes e por quem Cristo não deu sua vida. João capítulo 15, versos 18 e 19. João capítulo 17, verso 9. 1 João capítulo 5, verso 19. Uma pergunta permanece ainda em suspense. Por que Jesus é mediador exclusivamente para alguns homens? A confissão finaliza sua apresentação da redenção particular, respondendo a essa questão. Abre aspas. E tudo isso por livre e absoluta graça, sem qualquer pré-condição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. Fecha aspas. A redenção particular é baseada na eleição incondicional. A Escritura atribui à fé e à incredulidade a salvação de alguns e a perdição de outros. João capítulo 3, verso 36. E ela atribui à fé a eleição da graça. Romanos capítulo 11, versos 6 e 7. Por que eu sou salvo? Porque eu criei em Jesus Cristo, que me foi anunciado pelo Evangelho. Romanos capítulo 10, versos de 13 a 17. Por que eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador? Porque eu era ovelha dele, e suas ovelhas o seguem, logo que escutam a sua voz. João capítulo 10, verso 27. Porque eu era uma de suas ovelhas? Porque o Pai me deu ao seu Filho antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Este Ordo Salutis é apresentado de maneira semelhante na Epístola aos Romanos, no capítulo 8 e verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Jesus Cristo é, portanto, o mediador dos eleitos somente, e sua mediação assegura a salvação e a preservação deles até a ressurreição final e glorificação. João capítulo 6, verso 39. Você ouviu Jesus é o mediador de todos os homens? Por Pascal Denot. Traduzido e publicado pelo site oestandartedecristo.com. Narrado por Fábio Nascimento.